Glória a Deus. O tema de hoje é a igreja é corpo, não evento. A igreja é corpo, não evento. Amém? Só para a gente relembrar, igreja não é eu só. É eu mais você. Ou seja, duas pessoas, no mínimo. A Bíblia fala que onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei ele. Ali está fixada uma igreja, amém? Uma congregação, dois ou mais. Eu sozinho, eu sou um membro do corpo de Cristo, da igreja. Mas igreja é quando tem dois ou mais. O corpo de Cristo é um organismo vivo, amém? E está lá em Mateus 18, 20. Ele fala sobre isso. Mateus 18, 20. Põe aí, por favor, Gu. Quem é o Gabriel? Olha lá. Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Amém? Paulo, ele fala aqui no tema sobre o corpo. Ele faz menção de membros do corpo. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre corpo. Eu não sou especialista, não sou médico, né? Mas é bom a gente entender um pouquinho esse contexto que Paulo fala sobre o corpo. Ele fala do corpo que o nosso corpo humano, as partes do corpo, os membros, melhor dizendo, e ele fala assim, olha, nenhum corpo vamos dizer assim, é mais importante que o outro, ou o outro é menos importante que o outro. Toda parte do corpo, ela tem a sua função, tem a sua importância. Por menor que você ache, por menor que seja, significa para algumas pessoas, ele tem o seu grau de importância. Amém? E ele faz parte do corpo. Em outra passagem ele fala que quando uma parte do corpo dói, todo o corpo sente. Amém? Ele está lá em... Vamos ver aqui. Bom, é o tema da nossa mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Bom, eu vou explicar um pouquinho. Eu falei que não sou médico, mas vou explicar sobre a divisão anatômica do corpo humano. O corpo, como nós aprendemos na escola, né? Eu já aprendi isso faz tempo já. Lá se divide em cabeça, pescoço, tronco e membros. Membros são superiores e inferiores, que são os braços e as pernas. Amém? Eles compõem o corpo. A estrutura do corpo humano, ela é organizada de forma hierárquica, sustentada por um esqueleto de ossos e cartilagens. O nosso corpo, né, além das partes que eu falei, que ela é dividida, ela possui células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Tudo isso aí compõe o corpo. O corpo é uma máquina que Deus fez, né? A gente vê lá em Gênesis, quando Deus formou o homem do pó da terra, né? Numa passagem muito rápida, num versículo, a gente pensa assim que é que nem quando a gente está na praia e forma aqueles bolinhos de areia, né? A gente imagina assim, ó, mas Deus, ele fez cada detalhe do nosso corpo. Tudo isso que eu falei, ele fez de uma forma organizada. E o nosso corpo é uma máquina que funciona de uma forma organizada. Amém? E por que é importante falar do corpo, irmãos? Tem muita gente que pede oração, eu estou com dor na coluna, dor no pé, dor no ombro, né? Partes do corpo. E quando a gente ora, né? Orando com fé, a oração da fé, né? Salvará o justo, ela cura, ela traz cura. A pessoa que está recebendo aquela oração também, ela recebe a cura. Nós vemos no passado
grandes homens que faziam cruzadas evangelísticas, iam pessoas com muletas, cadeiras de roda, eram carregadas por macas, e havia uma grande cura no corpo físico. Amém? Eu estou explicando um pouquinho sobre corpo, porque o tema fala sobre corpo. E eu estou explicando aqui um pouquinho sobre a parte anatômica, corpo humano. E algumas curiosidades, né, além de toda essa parte do corpo que a gente possui, curiosidades que poucas pessoas acho que sabem. Um bebê nasce com aproximadamente de 270 a 300 ossos no corpo, ao passo que um adulto possui 206, menos. Amém? Alguém sabia disso aí? Que um bebê nascia com mais ossos do que um adulto? Pois é. O crânio do bebê, só para vocês terem uma ideia, quando vai nascer no parto normal, quando ele passa pelo canal do parto, ele tem uma flexibilidade, ele se fecha, passa pelo canal e depois abre de novo. E algumas partes do corpo do nenê, do bebê, tem cartilagem. E depois ele vai se calcificando e formando um osso só. Por exemplo, o fêmur. O crânio, eu citei, e tem outras partes do corpo. Como eu falei, eu não vou me aprofundar no assunto, mas é curiosidade, né? Para a gente saber como que Deus faz, né, a arquitetura de Deus na formação do ser humano, do homem, né? E a Bíblia fala lá que nós devemos crescer em estatura, em conhecimento e no poder de Deus. E em estatura é isso. O bebê está em formação, está se formando, os ossos estão se formando. E aí chega na fase adulta, de 270 a 300 ossos de bebê, ele chega a 206 como adulto. A pele de um homem adulto, médio, tem uma superfície aproximadamente de 1,9 a 2 metros quadrados. Dá para fazer um tapete de pele humana. 2 metros quadrados. Curiosidades, tá, irmão? E pesa entre 4 e 9 quilos a pele. Se tirar a pele, ela dá 15 a 16% do peso corporal. E o corpo, olha só, essa curiosidade aqui, vai até... Alguns aí vão ficar assustados, hein? O corpo humano contém uma vasta rede de vasos sanguíneos, com um comprimento total estimado entre 96 mil e 100 mil quilômetros em um adulto. Ou seja, dá para dar mais de 2 voltas na Terra. O vaso sanguíneo, aqui falando, né, tem aqueles vasinhos, microvasos, aquele vasinho quase imperceptível. É aquilo lá que conta, tá? No corpo de um adulto ele tem 100 mil quilômetros. Se vocês pegar tudo e esticar em linha reta, 100 mil quilômetros. Uma curiosidade de um adulto. Imagina quanto tem a população da Terra toda. Amém? O corpo humano tem aproximadamente de 30 a 38 trilhões de células, sendo a estimativa mais comum em torno de 37 trilhões de células no corpo humano adulto. Ele tem 30 trilhões de células humanas e mais de 39 trilhões de micróbios ou bactérias, ou células bacterianas. A gente conhece. Tem mais células bacterianas do que células humanas no nosso corpo. Não me pergunte por quê, como, o quê. Eu não sou especialista no assunto, mas é curiosidade que eu trago. E se alguém quiser, né, depois pesquisar, é bom conhecer, né, o seu corpo. Mas eu falo isso, irmãos, porque é como Deus construiu, arquitetou o nosso corpo, nós fisicamente. Uma máquina perfeita. Amém? Deus construiu o homem para ser uma máquina perfeita. E aí, Paulo, lá em 1 Coríntios, agora dá para pôr aí? 1 Coríntios, no nosso tema aqui, 12, de 12 ao 27.
Na verdade, não sei se vai, é muita coisa para ler, mas vamos ler rápido aqui. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como vocês sentiriam o cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as partes que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam desta atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidados às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem um dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com elas se alegram. Juntos todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Amém? Feche os olhos, Pai. A Tua palavra, Senhor, foi lida, e nós te pedimos, ó Pai, que nos traga, Senhor, a luz da Tua palavra, o entendimento, a compreensão. Tu fales, Senhor, conosco, Senhor, com a Tua igreja. E assim como foi citado aqui, Senhor, de ouvidos, de orelhas, de olhos, de mãos, de pés, ó Pai, nosso corpo todo, ó Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor, para receber de Ti nesse momento o alimento, Senhor, celestial, espiritual, aquilo que nós precisamos ouvir, e não que aquilo que queremos ouvir, ó Pai. Fale conosco, Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. As partes do corpo, nossa, cada um tem a sua função. E como foi falado já em outras pregações, por exemplo, o dedão do pé, né? Se ele dá o equilíbrio para o corpo, e se não tiver o dedão, se eu cortar o dedão do pé, você fica desequilibrado, você pode cair, você não tem equilíbrio. A nossa coluna vertebral, a nossa coluna, ela nos mantém em pé. Se você sofre algum acidente, rompe alguma coisa assim, você ou fica paraplégico, tetraplégico, né, dependendo do local. A nossa mão, ela é muito útil, né, para nós trabalharmos, né, ela nos dá o sentido de ação, de fazer. Nossos pés, de nos levar a tal lugar. A cabeça, de pensar, de raciocinar, de comandar todo esse corpo. Amém? Então, cada parte do nosso corpo é importante. E a gente vê aqui na passagem que Paulo fala que assim como cada parte, cada membro do nosso corpo é importante para o corpo em todo, o corpo de Cristo é a mesma forma. Cada um tem uma função, cada um sabe fazer alguma coisa, um toca, outro canta, outro prega, mas isso tudo forma o corpo de Cristo. Amém? E aqui Paulo estava falando, olha, o olho não pode falar para a orelha, eu não preciso de você. A mão não pode falar para o pé, eu não preciso de você.
Da mesma forma, na igreja, nós não podemos falar um para os outros: olha, você não tem importância nenhuma aqui, você não vale nada, não presta, não precisamos de você. Nós não podemos fazer, porque faz parte do corpo. E aquelas que são menos honrosas, né, exigem mais atenção. Amém? O corpo todo, os membros do corpo todo têm importância, sim, na igreja de Cristo. Amém? Você tem importância para o corpo de Cristo, para a igreja. Por isso que eu falei aqui: olha, eu estou muito contente de estar aqui, mas eu estou mais contente porque você está aqui, e nós todos estamos contentes porque Deus está aqui. Amém? Nós somos o corpo, a igreja de Cristo, e Cristo é o cabeça. Amém? Em Gênesis 2, 7, o versículo fala que Deus, Ele formou, modelou o homem do pó da terra, feito da argila, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Enquanto Ele fez o ser humano do pó da terra, fez o corpo, estava ali o corpo, mas estava sem vida. Era um boneco. Mas a partir do momento que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, aí passou a se formar um corpo, um ser vivente. Amém? Então aquele boneco, né, vamos dizer assim, que criou, ele passou a ter vida. E nós temos essa vida, amém? Esse fôlego de vida. Se você está aqui hoje é porque você tem esse fôlego de vida, amém? Que nos mantém vivo, de pé, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, amém? E assim é um ciclo que nós levamos, nosso corpo vai seguindo uma trajetória no ciclo que passa de tempo, mas chega um certo final. E está lá em Gênesis 3,19, que o homem ele foi feito para trabalhar, mas ele foi formado do pó da terra, e ao pó da terra ele vai voltar. É um ciclo que ele tem início, meio e fim. Amém? Eu e você estamos aqui hoje. Daqui a um tempo eu vou deixar de estar. Não vou falar vocês não. Eu vou deixar de estar. Minhas filhas, meus netos, eles vão continuar. Os filhos deles vão continuar. Isso tudo é importante saber, irmãos, porque a gente vai ver os nossos filhos, nossa geração, amém? E a gente cria no caminho do Senhor, educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, vai passando o ciclo, vai passando anos, até a volta de Cristo. A Bíblia fala que eu tenho que usar aquilo que eu tenho, o meu corpo, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Amém? E em se tratando do corpo como igreja, nós temos que fazer a obra de Deus. Isso é muito sério, irmãos, que eu vou logo sair dessa parte de corpo físico, corpo humano, e entrar na parte espiritual da coisa. Amém? O homem possui 3 partes na sua formação. Põe lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, por favor. Primeiro Tessalonicenses 5, 23. Aí. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis. Amém, irmãos? Eu tenho que fazer uso do meu corpo para a glória de Deus, para adorar a Deus. Se eu não o estou fazendo, eu tenho que aprender a fazer. Na Bíblia dá a receita de que eu devo fazer, o manual de como eu devo agir.
Amém? Se a gente for lá para Gálatas, se a gente for lá para a parte que fala sobre obras da carne, fruto do Espírito, a gente vai saber ali diferenciar e até se identificar se a gente está fazendo correto, conforme a palavra de Deus quer, se nós estamos atendendo à vontade e à inclinação da carne, ou se estamos fazendo aquilo que Deus quer, que é a vontade de Deus, a vontade do Espírito. Amém? E aí, lá em Romanos fala que nós temos que controlar o nosso corpo. Amém? Nós temos que controlar a nossa mente. Nós temos que dar o comando. Aí está falando racionalmente. Aquilo que a gente aprende aqui, aprende na palavra de Deus, a gente tem que colocar em prática. Isso é racional, não é emocional. E muita gente está se pegando porque parte para o lado emocional, esquece do racional. E aí a emoção fala mais forte. Então, se a pessoa está com raiva, ela não perdoa. Se ela está triste, ela não quer mais orar. Amém? Nós temos que dominar os desejos da carne. Nós temos que dominar os nossos impulsos, nossos pensamentos. Eu vou voltar a repetir aqui uma ilustração que um pastor fez uma vez. Olha, o nosso pensamento é comparado a esses fio de rua aí, né? Poste. E aí vem um pombo e pousa ali. E aí daqui a pouco aquele pombo vai embora. Mas tem pombo que vem e faz ninho. Se você não espantar esse pombo, ele vai fazer ninho ali. Nossos pensamentos são a mesma coisa. Os pensamentos maus, eles vêm. Às vezes você vê uma imagem, já vem um pensamento mau. Mas se você ficar preso naquilo, se alimentar naquilo, você ficar fito naquilo, seus olhos fitos naquilo, aquilo vai criar um ninho. E aquele pensamento mau vai dominar a sua mente e o seu coração. Mas se você espantar, ele vai embora, ele não cria ninho. Amém, irmãos? Nós temos que colocar isso em prática. Eu achei essa ilustração perfeita, para que a gente tome cuidado com aquilo que a gente vê, a gente pensa, com aquilo que a gente introverte na nossa mente, no nosso coração, nós trazemos para dentro. Nós temos que tomar muito cuidado, amém? Porque é conforme o versículo fala assim, olha, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é irrepreensível? É quando você não dá motivos para Deus te repreender, porque você está fazendo o que é certo. Nós lemos aqui na oferta que Deus se agradou da oferta de Noé. Então, para que Deus vai repreender Noé? Tinha motivo? Não tinha. Ele agradou a Deus. E da mesma forma somos nós. Se nós estamos agradando a Deus, olha, tem um versículo que fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, eu queria tanto isso, eu desejo aquilo, tal, e nada acontece. Mas será que você está se agradando do Senhor? Ou melhor dizendo, será que nós, eu vou me incluir também, né, porque da pessoa que eu estou só, será que nós estamos nos agradando do Senhor? Se não o estamos fazendo, nós temos que correr para fazê-lo, amém? Porque dessa forma, nós vamos nos encontrar irrepreensíveis perante o Senhor, amém? Agora eu queria colocar assim um versículo aí, Lucas 24, 39. A gente falou sobre o corpo ele foi feito, o corpo físico, ele foi feito para se adaptar com o mundo material, com a natureza, coisas tangíveis, a física, né? Mas tem a parte do espírito. Aí Jesus, depois que ressuscitou, apareceu, olha, as portas estavam trancadas, os apóstolos estavam reunidos numa casa. E Jesus apareceu, ele passou pela porta, apareceu no meio deles.
e fala: olha, vejam as minhas mãos e meus pés, mais uma vez, a parte do corpo, né? Mãos, pés, vejam, olho. Sou eu mesmo, toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, como veem que eu tenho. Em outra versão, esse fantasma aqui está como um espírito, tá? Então o espírito, ele não tem ossos nem carne. Espírito, Deus é espírito. Amém? Deus não tem ossos nem carne. Mas aqui é Jesus falando, depois da sua morte e ressurreição. Amém? Eu queria ler junto com vocês João 15, versículo 1. Eu vou lendo aqui rápido, porque é muita coisa para ler. Fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo o que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar. Não podeis realizar obra alguma. Amém? Olha aqui, aqui dá a impressão de corpo também. Está ligado na videira, nós ramos ligados na videira. Dá a mesma conotação de nós, corpo de Cristo, ligado a Cristo, que é o cabeça. Mas aqui ele fala, ele cita aqui um versículo aqui que é muito importante. Ele fala assim: olha, aquele ramo que estiver em mim e não der fruto, esse será arrancado e jogado para a fogueira. Olha só, um ramo que está ligado nele e não der fruto, é arrancado e jogado na fogueira. O ramo aqui a gente pode entender como um membro do corpo de Cristo. Às vezes você, a gente fala assim: olha, eu sou membro do corpo de Cristo. Mas se eu não estiver dando fruto, você é arrancado fora. Aliás, eu acho que Jesus ele nem considera a parte dele. Amém? Nem considera a parte dele. Eu vi uma matéria uma vez sobre orquídeas. Quem gosta de orquídea aí? A maioria das mulheres gosta, os homens também gostam. Bonito, eu gosto também. A orquídea, ela é cortado lá um pedacinho lá do tronco lá, né? De uma árvore, e ela coloca lá e é amarrada. E eu, na minha ignorância, antes de pesquisar, eu pensava que a orquídea, ela pegava lá a seiva daquela árvore lá e se alimentava daquilo lá. Mas não, ela não é parasita. A orquídea, ela é colocada ali porque ela é suspensa. Geralmente os caules caem, ela fica suspensa, ela tem que estar em um lugar alto. Eu vi essa matéria, achei interessante. Mas aqui está falando outra coisa, outro contexto, de ramos que estão na videira, mas não dão frutos. Ele é arrancado e jogado fora. Isso é muito sério, irmãos. Espiritualmente é muito sério para nós, igreja, corpo de Cristo. Nós temos que estar ligados no corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, mas nós temos que dar frutos. Amém? Nós temos que dar frutos. E eu, como eu falei, lá tem o fruto do Espírito. Tem as obras da carne e o fruto do Espírito. Olha, nós temos que dar fruto. E quem não sabe quais são os frutos, depois você vai lá na parte de Gálatas 5. Gálatas 5, acho que é isso. Bom, não vou achar aqui agora não. Mas vê lá depois, obra da carne e fruto do Espírito. Nós temos que deixar de praticar a obra da carne, porque esse corpo físico, a tendência, a inclinação é para o pecado, é para o mal, para as coisas desse mundo, para as ofertas desse mundo. Mas a mesma Bíblia fala assim que
nós estamos aqui nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. O nosso reino é celestial. Amém? Nós estamos caminhando lá para a glória. E aí, que nem a gente leu ali, Deus ele tem que achar aí nós irrepreensíveis, nosso espírito, alma e corpo, para que nós possamos caminhar até a volta de Cristo. Porque se nós não dermos fruto, nós seremos arrancados e jogados na fogueira. Aqui está falando lá no final dos tempos, amém? Fogo eterno. Então, para nós, igreja, é muito importante a gente compreender e entender qual o contexto que nós estamos na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. E o tema é: igreja é corpo, não é evento. Isso não quer dizer nada de fazer um evento na igreja, alguma festividade, alguma coisa, não tem nada a ver com isso. Mas nós temos que olhar para a seriedade do corpo de Cristo. Enquanto corpo, qual é a minha função? Enquanto membro do corpo de Cristo, qual é a minha função? Glória a Deus. Olha, eu sei que a palavra está sendo um pouquinho dura, mas Deus às vezes dá um chacoalhão para a gente melhorar, amém? Olha o que diz lá em Mateus 7, 21. Mateus 7, 21 até o 23. Nem todos, vou ler na minha versão aqui, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Isso aqui é muito sério, irmãos. Não queremos, nenhum de nós queremos ter essa surpresa naquele grande dia. Não basta apenas ser membro e estar ligado no corpo, mas temos que apresentar fruto. Nós temos que dar fruto. Amém? Enquanto estivermos aqui nessa terra, o fôlego de vida, nós temos que dar fruto. E se você não estamos fazendo, nós temos que procurar fazê-lo mais urgente, porque a volta de Cristo está próxima. Amém? Não vamos querer ser atirados no fogo, mas queremos apresentar frutos ao Senhor. Que nós possamos estar ligados na videira, que nós possamos estar ligados no corpo de Cristo. Eu expliquei aqui um pouquinho sobre a anatomia humana, os membros superiores, braços e pernas. Às vezes você já deve ter visto algum vídeo por aí, pessoa sem braços, sem pernas, mas a pessoa está viva. A pessoa paraplégica está viva, tetraplégica está viva. Por quê? Porque ela não tem o movimento do corpo inteiro, mas a sua mente e o seu coração ainda funcionam. A cabeça e o coração, a cabeça, pescoço e o tronco, a parte do órgão vital, o coração, está funcionando. Mas qual parte do corpo de Cristo você se considera? Ah, pastor, eu sei pregar, eu sei cantar. Anuncie a palavra de Deus então através da sua voz. Ah, pastor, eu sei ir atrás das pessoas, observar as pessoas e buscar. Então use os seus olhos para visualizar pessoas aí fora que sejam salvas, remidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, igual nós fomos. Amém? Alcançar pessoas aí fora. Eu sou pé, pastor, eu me considero um pé. Então use o seu pé e vai atrás das almas. Ah, pastor, eu sou a mão, eu considero a mão. Faça, haja, realize através das suas mãos. Isso é uma metáfora, porque na Bíblia
há várias passagens que falam sobre Deus como membros humanos. Mas Deus é Espírito. Mas a compreensão desta palavra de Deus é para que o nosso conhecimento, ou seja, aquilo que Deus quer transmitir, que nós possamos aprender e colocar em prática. Amém? Fiquem de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que os seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir. As suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. Deus está no nosso meio. Amém, irmãos? Deus está presente. Ele quer abençoar cada um de nós. Talvez você tenha alguma parte do seu corpo aí que está enfermo, com dor, com dificuldade. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? É o mesmo que curou lá no passado, curou na época lá dos discípulos, e Ele continua curando hoje. Nosso corpo físico, Ele pode fazer qualquer coisa. Olha, estava lá Ezequiel no vale de ossos secos. Imagina, vale de ossos secos, ossos sem vida. Ali já muitas pessoas estiveram vivas e estavam lá diante de pessoas que já partiram, estavam secos os ossos. E aí Deus mandou o profeta profetizar vida novamente. Espiritualmente, irmãos, às vezes você está se sentindo como esses ossos secos, mas Deus manda dizer nessa noite que Ele pode soprar de novo o fôlego de vida, trazer vida novamente. Amém? Trazer vida a sonhos, trazer vida. Pessoa que está desanimada, abatida pelas coisas dessa vida, Deus traz ânimo novamente, traz fôlego de vida, traz expectativa de vida. Nessa noite, creia dessa forma. Nós vamos orar aqui e peça ao Senhor: Senhor, eu sou membro do seu corpo, do corpo de Cristo. E às vezes meus sonhos já foram enterrados. Às vezes minha expectativa já acabou. Eu não tenho mais vontade de fazer nada. Eu não tenho mais valor, sabor pela vida. E Deus traz isso de volta novamente. Amém? Feche seus olhos, comece a clamar: Senhor, aqui está a sua igreja, Pai. É o corpo. Igreja, corpo de Cristo. E nesse momento, Senhor, mediante tudo que foi falado aqui, Senhor, da Tua palavra, que foi pregado, ó Senhor, traga vida, Senhor, novamente. Traga força novamente. Traga expectativa novamente. Pai amado, Pai querido, aleluia. Se o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós, é motivo de ter vida e vida em abundância. Pai, nesse momento que toda fraqueza, toda desilusão, todo desânimo, cansaço, ó Pai, toda mesmice, Senhor, caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Traga força, traga vida, traga fôlego de vida, Pai, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, o que está caído. Pai amado, Pai querido, nesse momento o Senhor coloca de pé, Senhor, aquele que está caído. Sustenta, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai amado, toca, Senhor, em cada órgão, cada célula, ó Pai, cada osso, cada membrana, Senhor, enfim, Senhor, cada músculo, cada veia, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, toca, Senhor, nesse momento, Senhor, aleluias. Ó Pai, a despeito, Senhor, daquelas pessoas
que receberam uma cura, um milagre. Aquela mulher que tocou apenas na orla do vestido de Jesus e recebeu a cura instantânea. Pai amado, aquele paralítico, Senhor, que não recebia a sua cura porque ninguém levava até o lago, Pai, mas Jesus teve um encontro com ele e ele foi curado em nome de Jesus. Aquele que desceu pelo telhado, ó Pai, com a ajuda e a fé dos amigos, recebeu a cura, Pai, que cada um aqui possa receber a cura, Pai, em nome de Jesus. E eu não estou falando só, Senhor, de cura física, Senhor, mas cura na alma, no espírito, aleluias, que nós possamos ser achados irrepreensíveis, aleluias, por Ti, e nós possamos tocar nossa vida até a volta de Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos levar isso para os nossos filhos, os nossos netos, aleluia, os filhos dos nossos netos, ó Pai, até a geração aonde Cristo voltar, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, vem com a Tua mão, Senhor, com o Teu poder, e anima, Senhor, aquele que está abatido. Ó Pai, levanta o que está caído, ressuscita, Senhor, sonhos que já estão mortos. Ó Pai, em nome de Jesus, seja feita, Senhor, a Tua vontade, o Teu poder esteja agindo, Senhor, em cada um de nós, porque nós somos o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, nós temos que estar vivos, cheios de vida, cheios de alegria, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai amado, Pai tremendo, Espírito Santo de Deus, haja, Senhor, em cada um de nós. Ó Pai amado, haja, Senhor, nas emoções, haja, Senhor, no intelecto, haja, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter o domínio próprio, que nós possamos ter a mansidão, que nós possamos ter, Senhor, apresentar a Ti o fruto do Espírito, que nós possamos deixar de fazer a obra da carne, Senhor, mas possamos atender ao fruto do Espírito, aleluia, satisfazendo, Senhor, a Tua vontade, aleluia, agradando o Senhor de Ti, Senhor, com nossas ações, com nossas palavras, com nossos pensamentos, com a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, toca, Senhor, nesse momento, faz a Tua obra, Senhor, aleluia, faz a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, nós declaramos que nossos filhos, nossos netos pertencem a Ti, Senhor, o Senhor que tem cuidado, o Senhor que tem livrado, o Senhor que tem colocado de pé e tem sustentado o Senhor em pé, aleluia. Ó Pai, continue, Senhor, trabalhando, Senhor, não deixe, Senhor, que os desânimos dessa vida, Senhor, cheguem a esfriar, Senhor, nosso amor, a nossa paixão por Ti, pela Tua palavra, aleluias. Ó Pai, continue agindo, Senhor, em nosso meio, aleluias, que nós possamos ter experiência, Senhor, contigo, aleluia, que nós possamos aprender, Senhor, a orar mais, a buscar mais em Ti, a ler mais a Tua palavra, aprender mais de Ti, ter relacionamento contigo, ter intimidade contigo, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos sentir, Senhor, a Tua presença. Ó Pai amado, em nome de Jesus, realiza, Senhor, esta obra, Senhor, em nossa vida, realiza, Pai, em nome de Jesus, na Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, aleluia.